a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Então vamos iniciar com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e irmãs, façamos agora o nosso exame de consciência. Senhor, é sinal de interesse por nós. É feliz quem escuta a palavra e aguarda no seu coração. É sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. No capítulo 24, versículos do 42 ao 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto? Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe, ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Vamos à Santa Missa, nós participamos de uma ceia. É uma ceia. A Eucaristia é o lugar onde Deus nos reúne para nos alimentar. Por isso que, para que haja a Santa Missa, tem que ter uma mesa. Porque a mesa é o sinal da unidade. Eu me lembro quando eu era criança, era inadmissível um filho almoçar, tomar café ou jantar na sala ou no quarto, em qualquer lugar. Meu pai nunca aceitou isso, porque a mesa era o lugar onde ele reunia todos para ali a gente se alimentar. Hoje a mesa é um enfeite na nossa casa. Hoje a família não se reúne mais. E aí, consequentemente, diante disso, nós vemos tantas coisas ruins acontecendo. Porque falta o aconchego, falta a vivência da união. Por isso que nós temos que ter consciência e nós temos que ter a consciência de que Deus ele nos reúne para que assim possamos viver unidos a Ele e nesta união Deus possa nos alimentar, Deus possa nos instruir, Deus possa nos ensinar como devemos viver para sermos felizes. Porque uma coisa que nós temos que ter consciência é que nós somos de Deus, nós somos dele. A nossa vida é de Deus. Ninguém aqui pediu para nascer.
nós nascemos por vontade de Deus. E veja que Deus nos ama tanto que Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Nós somos parecidos com Deus. Nós temos sabedoria, temos inteligência, sabemos o que é bom, o que é ruim e temos liberdade. O grande problema são as escolhas que muitas vezes fazemos erradas, e diante das escolhas erradas, aí vem as consequências. E o pior é que muitas vezes a gente não assume. A gente quer colocar a culpa em alguém, diante de algum sofrimento, diante de algum problema, enquanto o culpado somos nós mesmos. Se nós formos justos, nós podemos olhar que tudo que a gente passa é o que a gente planta, é o que a gente faz na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus, ela vem para nos orientar, ela vem para nos mostrar. E veja que hoje nós celebramos a memória de Santo Agostinho. Santo Agostinho era um homem que na sua juventude era um homem perdido, era um homem do mundo, era um homem que não olhava para Deus, era um homem que queria ganhar as coisas deste mundo. Mas Santo Agostinho tinha uma mãe, Santa Mônica, que rezava dia e noite a Deus pela conversão do seu filho, pela mudança do seu filho. E meus irmãos e irmãs, Santa Mônica, depois de 30 anos, rezando, sem desanimar, pela conversão do seu filho, alcançou esta graça. Santo Agostinho se converteu a Deus. Santo Agostinho buscou viver uma vida de santidade. E veja que nos escritos de Santo Agostinho tem uma enciclopédia que fala as confissões de Santo Agostinho, e uma que mais nos chama a atenção, quando ele diz: tarde te amei, ó beleza tão pura de amor. Tarde te amei. Veja, quando ele reconhece que depois de muitos anos é que aceita, vive esta experiência, esta graça de aceitar Jesus em sua vida. Mas ele só conseguiu isso graças à oração de sua mãe, Santa Mônica, que não desistiu. Por isso, Santa Mônica é um exemplo para todas as mães. Nunca deixe de orar, nunca deixe de rezar pelos seus filhos, porque Deus escuta a nossa prece, Deus escuta o nosso pedido. E veja que nesta noite a palavra de Deus, a primeira leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, São Paulo está passando por um momento muito difícil. São Paulo está passando por um momento de provação. Mas qual é a alegria de São Paulo? É a perseverança da fé na comunidade tessalônica. Aquela comunidade que era pagã, aquela comunidade que não acreditava em Deus, São Paulo foi lá, anunciou o Evangelho, anunciou a Boa Nova, eles aceitaram e se converteram. E a sua fé foi tão forte que, perseverando na fé, veja que São Paulo, no momento de dificuldade, olha para aquela fé daquele povo de viver uma vida nova e que diz: isso é o que nos conforta. É a fé que nos leva a gente a ter esperança. E como nos diz São Paulo, a esperança em Deus não nos decepciona. Por isso que a cada dia nós temos que pedir a Deus que aumente a nossa fé. Nunca abrir a boca para dizer: ah, padre, minha fé é fraca, minha fé é pouca. Nunca abra a boca para dizer isso. A fé é um dom. E o dom a gente adquire pela oração, pela prática do bem, se aproximando de Deus. É a mesma coisa do amor. Eu nunca posso dizer para minha esposa ou para o meu esposo: meu amor por você está fraco. O que é que eu vou fazer? O amor é um dom. E como é que a gente aumenta o dom do amor? Através do cuidado, do carinho, da atenção, do estar próximo, dar o melhor para o outro. É assim que a gente vai alimentando o dom do amor.
A mesma coisa é a fé. A gente aumenta a nossa fé pela oração, pela prática do bem, se aproximando de Deus, pois é Ele que é a fonte de toda a graça e de toda a bênção em nossa vida. Na leitura do Evangelho, quando eu estava lendo esse Evangelho hoje, me veio em minha memória uma irmã, filha do amor divino, que morava em Caicó. Ela era vice-diretora lá do Educandário Santa Terezinha e estava antes de ontem participando de um encontro dos diretores dos colégios. E ela era uma das que ia explanar, ia dar uma palestra. E na hora que ela estava dando a palestra, falando para as outras irmãs, de repente ela se sentou. E quando foram ver o que é que ela tinha, ela já estava morta. Teve um infarto fulminante. E a irmã faleceu. 55 anos, da minha idade, tão jovem, cheia de vida. Por isso que a palavra de Deus de hoje é tão clara, quando ela nos diz: estáis preparados, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. A vigilância. Nesse mundo a gente se prepara para tudo, para tudo. Amanhã, tirar o leite na vaca de manhã logo cedo, botar ração, botar água, para ir para o trabalho, para dar aula, para tudo a gente se prepara. E a gente esquece de algo tão importante, a nossa hora. Não é que a gente vai pensar em morrer, não é para a gente pensar em morrer, mas é para a gente pensar: eu tenho que ganhar o céu. E para eu ganhar o céu, eu tenho que praticar o bem, praticar o amor, praticar as boas obras. Eu tenho que ser uma pessoa boa. Eu sempre digo que não há coisa melhor do que onde a gente chegar, as pessoas se alegrarem com a nossa presença. Que coisa boa quando alguém chega e a gente diz: que bom que você veio, que bom que você está aqui. Sinal de que aquela pessoa tem um coração bom, aquela pessoa pratica o bem, aquela pessoa é um instrumento de Deus. É assim que todos nós devemos ser, porque a nossa felicidade, meus irmãos e irmãs, não consiste em querer ter as coisas materiais. Porque tem tanta pessoa que se engana, dizer: eu sou feliz, eu só serei feliz no dia que eu tiver um carro, no dia que eu tiver uma terra, no dia que eu tiver isso. A felicidade não está nessas coisas. A felicidade está no bem que a gente faz. Não que não seja importante a gente ter um carro, ter gado, ter bens, mas é importante para a gente poder se manter. Mas a nossa felicidade não está aí. A nossa felicidade está no bem que a gente faz, nas boas obras que a gente pratica, no cuidado que a gente tem com aqueles que estão próximos de nós. É assim que a gente é feliz. Quando a gente faz o bem, quando a gente é um instrumento de Deus na vida das pessoas. E aí onde se alegra a nossa alma. Não tem coisa melhor. Por isso, quando Jesus diz: se um dono de uma casa soubesse que hora o ladrão viria, ele vigiava, para que o ladrão não roubasse sua casa. Da mesma forma, nós temos que também vigiar as nossas atitudes. Nós temos que vigiar o que é que nós estamos fazendo da nossa vida. Como é triste quando a gente escuta alguém dizer: padre, aquela pessoa é tão mal, uma pessoa tão grosseira, uma pessoa tão ignorante, uma pessoa que, olha, só tão ruim. É tão mal a gente ouvir isso. E pode ter certeza, esta pessoa, ela nunca será feliz. Nunca. Vai ser sempre essa pessoa, sabe, de mal com a vida. E aí tem coisa pior de conviver com uma pessoa dessa. Porque a coisa que traz felicidade para a nossa vida é fazer o bem. É a gente ser bom.
é a gente ser o instrumento de Deus na vida daqueles que estão próximos de nós. Eu me lembro que uma vez a Pastoral da Criança tinha uma campanha sobre a paz que dizia: a paz começa em casa. Porque às vezes com o povo da nossa casa a gente é tão ignorante, não tem paciência, diz o que não deve dizer. Agora com o povo de fora é um amor, é uma alegria, é um amor, é uma... Ei, tudo começa em casa. Não tem um ditado que a gente diz: costume de casa vai à praça? Da mesma forma, faça o bem na sua casa. Seja bom na sua casa, para que a sua família se alegre com a sua presença. Que sua família se alegre com a sua atitude. E aí a gente vai, fazer aquilo com aqueles que estão próximos de nós, aqueles que nós nos encontramos no caminho. Então, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos pede para a gente vigiar as nossas atitudes, vigiar a nossa prática. O que eu estou fazendo vai me levar ao céu? Ninguém melhor do que nós mesmos. Ah, padre, mas eu sou pecador. Mas um dia você foi batizado. E no dia do teu batismo, aquela água que foi derramada em sua cabeça te lavou de todo o pecado e fez de você um filho de Deus, uma filha de Deus. Então, nós somos de Deus. E aquele que é de Deus procura praticar o bem, procura praticar as boas obras. Então, peçamos a Deus, por intercessão de São Miguel, que interceda, que nos dê a graça de vivermos uma vida nova, que nos dê a graça de converter, mudar o nosso coração para que seja um lugar onde reine e habite o amor, a paz, o bem e o desejo de sempre ser bom, ajudando a quem precisa de nós. Então que Deus nos abençoe, que Ele nos proteja de todo mal e que Ele nos conduza à vida eterna. Amém. Quem vai ser os padrinhos apresentados? Você vai ser a madrinha de apresentar. Os padrinhos. Nossos dons apresentar, acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e os nossos corações também. Senhor, que vos doaste totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Quem vive para si empobrece seu viver, quem doa a própria vida, a vida há de colher. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e os nossos corações também. Senhor, que vos doaste totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Quem vive para si empobrece seu viver, quem doa a própria vida, a vida há de colher. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doaste. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos colocar nossa mão direita em cima do nosso coração. Cada um peça a Jesus que lhe dê a paz, esta paz que somente Ele nos dá. E Jesus está aqui em nosso meio. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
todos. A paz de Cristo, a paz, a paz. E agora vamos nos preparar para a Sagrada Comunhão. Cordeiro de Deus. Pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Eu nasci pra caminhar assim, dia e noite vou até o fim. O meu rosto forte o sol queimou, meu cabelo vaio já molhou. Eu cumpro a ordem do meu coração, procuro abrigos nos corações. De porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Vou batendo até alguém abrir. Não descanso, amor, me faz seguir. É feliz quem ouve a minha voz. Abro a porta, entro bem veloz. Eu cumpro a ordem do meu coração, procuro abrigos nos corações. De porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Junto à mesa vou sentar depois e faremos refeição nós dois. Sentirá seu coração arder, esta chama tenho que acender. Eu cumpro a ordem do meu coração, procuro abrigos nos corações. De porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Ó Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, nós hoje vos consagramos com espírito. Seus olhos, seus ouvidos, sua boca, todo o seu ser, já que ele é vossa incomparável Mãe, guardai-o e defendei-o de todo o mal. Amém. Vamos rezar agora uma Ave Maria, consagrando-o a Nossa Senhora. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E a ele amar Nossa Senhora. É a missão de vocês a partir de hoje. Vamos abençoar o seu filho e a filhada. Quer tirar uma foto com ele, padre? Cadê a outra? Cadê a outra? Tá ali. Essa aqui. Deus abençoe. Tá agora desculpado. Agora é culpado, né? Mas tinha aberta mais não. Isso chama tia aberta. Agora é tia aberta não, agora é culpado. Deixa você por último, tá vendo aí? Por que ele está seguindo todo mundo? Puxar para mandar qualquer um. Isso é só para a preferência. Mas teve essa